E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial. Um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos de monstros que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então apague a luz e roda a vinheta. Nós conhecemos as sereias na maioria das vezes por conta dos filmes e desenhos animados. Mas será que na realidade estas criaturas são tão adoráveis assim? Bom, eu diria que elas podem ser muito mais assustadoras do que qualquer outra coisa. Este biólogo acabou flagrando uma dessas criaturas assustadoras de um submarino. E no vídeo podemos perceber que ele aparece muito nervoso e com medo do que pode encontrar no fundo do mar. A situação, que já estava tensa, acaba ficando ainda mais assombrosa quando uma mão, que não se parece em nada com uma humana, passa pelo submarino e bate no vidro. Vale lembrar que eles estavam a uma profundidade imensa, sendo quase impossível ser um Homo sapiens. Me parece que o objetivo da criatura era realmente aterrorizar quem quer que estivesse dentro do submarino, e ela passa bem rapidamente. E essas imagens podem servir como prova de que as sereias realmente existem e estão escondidas no fundo do oceano. Quando as imagens aparecem em câmera lenta, nós conseguimos ver que a suposta sereia não tem nada de encantadora. Na verdade, é uma criatura bizarra com olhos enormes. Se isso for real, acho melhor eles saírem dali. Essas imagens foram feitas em Minnesota, nos Estados Unidos em 2019, e acabou chamando muito a atenção por mostrar uma suposta sereia. Vários homens surgem retirando o que parece ser um corpo da praia, mas não estamos falando de um humano. Como as imagens mostram, o ser parece ter uma cauda como a de um peixe. A pessoa que fez as imagens não consegue se aproximar muito para mostrar com clareza o ser, mas de longe já é possível ver que, seja lá o que estão fazendo, é no mínimo suspeito. Eu estou sentindo uma treta! É uma pena que não podemos ver com clareza, mas que tem algo estranho ali, é certeza. Mas então, será que existem pessoas que sabem da existência das sereias e estão tentando esconder isso do resto da humanidade? E por que eles estariam encobertando essas criaturas? No mar ainda existem muitos mistérios não desvendados e vários seres desconhecidos. Eu não duvido de nada. O surf é uma modalidade esportiva que faz sucesso em todos os lugares onde tem uma praia. Mas será que são só os humanos que gostam de surfar? Uma criatura foi flagrada pegando uma onda e se divertindo. Que diabo é isso? O ser, que tem uma aparência muito parecida com o que as lendas falam sobre as sereias, pula sobre a água e aparece por alguns segundos na câmera. Algumas pessoas podem dizer que é apenas um peixe, mas olhe bem as imagens. Você conhece algum peixe que tem essa aparência? Seria então uma nova espécie desconhecida? Se olharmos bem, tem um formato humanoide e parece até mesmo abrir os braços em determinado momento. Vários objetos pontiagudos, feitos dos mais variados tipos de materiais, foram encontrados no fundo do mar e nas praias. O estranho é que essas lanças nunca foram usadas por nenhum povo que conhecemos. Seus formatos são estranhos e desconhecidos, porém um vídeo feito por um submarino pode nos indicar de onde essas armas vieram. Veja só, ele mostra exatamente o momento em que um dos peixes é atingido em cheio por uma espécie de lança. Ué, o local é fundo demais para qualquer mergulhador e a pontaria de quem acertou o Nemo é excelente. Segundos depois, uma criatura com rabo de peixe passa muito rápido, capturando o rango recém-abatido. O que é isso, rapaz? Agora a dúvida que fica é: que espécie de animal ou criatura marinha estaria caçando dentro do oceano a uma profundidade tão grande? Seja o que for, acho que eu prefiro não conhecer um desses pessoalmente. As lendas sobre sereias sempre mencionam que elas são criaturas que costumam atrair pescadores para o fundo do mar. E as imagens que eu vou te mostrar agora vão de encontro com estes mitos. A filmagem feita em uma praia de Israel mostra uma estranha criatura sobre as pedras, ao que parece observando a paisagem ou algo do tipo. A pessoa que fez a gravação ainda consegue aproximar um pouco mais e capturar mais de perto o ser que, não podemos negar, é muito semelhante com uma sereia. É verdade. E é ainda mais impressionante que em certo ponto, a possível sereia parece perceber que está sendo filmada, mano.
Ela olha para a câmera e em seguida se arrasta pelas pedras e se joga na água. Depois disso, desaparece completamente. Se você acha que poderia ser uma pessoa fantasiada, por exemplo, acho difícil explicar como um ser humano conseguiria nadar entre as pedras e desaparecer completamente no mar. Além disso, a criatura certamente não é um peixe, ou pelo menos nenhum dos que nós conhecemos. Podemos ver que ela tem inclusive cabelos longos, assim como contam as lendas. A maioria das pessoas pode até não acreditar na existência de sereias e outras criaturas bizarras, mas na internet muitos vídeos de aparecimentos dessas criaturas têm surgido, e até os mais céticos vão ficar com uma pulga atrás da orelha assistindo essas imagens. Veja esta gravação, por exemplo. Os pescadores filmam uma criatura que certamente não é um peixe normal, que foi capturada na rede. O ser, que mostra ter características humanoides, aparece se debatendo dentro de uma rede, e ela parece estar nada contente com o fato de ter sido capturada. A certo ponto do vídeo podemos perceber que ela consegue até mesmo furar a rede e colocar uma mão para fora. A câmera não grava totalmente essa Ariel da vida real, mas pelo que podemos ver, os pescadores perceberam que capturaram algo diferente, e então resolveram devolver a criatura para o mar. Eu faria o mesmo, né? Vai que ela não fosse tão amigável quanto a pequena sereia. Seja lá o que for, com certeza isso não é um peixe comum. Uma sereia! O fato é que estas imagens têm gerado debate nas redes sociais. Algumas pessoas acreditam que os pescadores capturaram de fato um ser mitológico. Já outras acham que tudo não passa de uma grande armação. Aqui nós temos mais um exemplo de pessoas com trajes especiais retirando uma criatura bizarra de uma praia. Não posso dizer com toda certeza que se trata de uma sereia, mas pelas imagens dá para pelo menos desconfiar. A estrutura do corpo é muito semelhante à de uma. A criatura ainda é colocada em uma maca e nós podemos ver com muita nitidez a sua cauda, que o grupo toma cuidado para ajeitar sobre a superfície. Bom, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha uma cauda, né? Então imagino que aqui não estamos vendo um ser humano. Se essa suposta criatura bizarra não é uma sereia, certamente também não é nenhuma espécie que a gente conheça e estude na escola, por exemplo. Eu fico me perguntando qual seria a razão para as pessoas estarem usando roupas para se protegerem, né? Essa espécie possui algum tipo de veneno? Será? Muitos dizem que a filmagem é falsa, feita apenas para atrair turistas para a região. Se for isso mesmo, parabéns pelos efeitos especiais, né? Pois ficou muito convincente. Mas uma sereia foi flagrada tomando um sol sobre as pedras. Pelo jeito, ela estava tranquila aproveitando o dia ensolarado para pegar um bronze nas escamas quando foi flagrada por uma câmera. A imagem da criatura foi feita em uma praia da Espanha em 2013, por alguns turistas alemães que estavam passeando de barco pela região. Eles estavam aproveitando todas as belezas naturais, observando a praia e os animais. Mas aposto que não esperavam encontrar uma sereia tomando sol sobre as pedras, e foi exatamente isso que aconteceu. Os próprios turistas revelaram que ficaram muito surpresos com o que captaram na câmera e que jamais tinham visto algo como aquilo. O que eles chamaram de animal, dizem que tinha uma aparência muito diferente de tudo que conheciam. Além disso, falaram que de longe não dava para identificar o que exatamente era e chegaram a achar que fosse uma estátua ou algo do tipo. Então eles tiveram a ideia de usar uma câmera para aproximar a imagem e conseguiram conferir mais de perto. E foi aí que veio o susto. Algumas pessoas acreditam que não passa de uma pessoa fantasiada que quis pregar uma peça nos turistas. E depois que o vídeo foi publicado na internet, muita gente afirmou que tudo não passa de uma grande armação. Mas ainda tem aquelas que acreditam que as imagens são a prova de que as sereias existem. E você acha que é uma armação ou crê que os turistas flagraram uma sereia? Já notou pela cidade a existência de prédios abandonados e ficou imaginando como deve ser ali durante a madrugada? Ou será que é só eu que fico pensando nessas coisas? Esses lugares tendem a despertar calafrios por serem naturalmente medonhos, e muitas vezes não sabemos que tipo de gente que tem lá dentro. Na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, algo estava assustando os moradores.
fazendo com que as crianças retornassem para suas casas antes do anoitecer. Uma gritaria tenebrosa e feminina era emitida de uma propriedade abandonada. Veja o vídeo. Os moradores comentaram se tratar de uma espécie de ritual realizado por uma bruxa. Embora quem grava o vídeo não tenha coragem suficiente de ver de perto, apenas pelos sons bizarros já dá para perceber que coisa boa não era. Seria alguma espécie de transe, algum espírito ou demônio se apoderando do corpo da feiticeira? Confesso que fiquei curioso, mas quem filmou fez o certo de manter distância. Você já ouviu falar sobre histórias de mulheres misteriosas que pedem carona em ruas desertas e a partir daí o motorista nunca mais é visto? Geralmente esses relatos acontecem em cidades pequenas e não muito movimentadas, como ocorreu no caso a seguir. Em uma avenida da Rússia, uma mulher de vestido branco e cabelo comprido aparece no encostamento acenando para os carros, até que do nada ela começa a levitar. O vestido dela parece brilhar de maneira reluzente no ar e também é muito longo. Perceba que é como se os motoristas não a notassem, pois passam direto sem buzinar ou saber se ela precisava de alguma coisa. E ainda bem que fizeram isso, pois algo me diz que essa criatura aí não é um anjo da guarda. De acordo com uma lenda local, em 1680, próximo de onde foi construída a avenida, havia uma pequena comunidade e que nela, um grupo de moradores tirou a vida de uma jovem que foi acusada de bruxaria. Desde então, no mês de outubro, ela costuma assombrar as pessoas. Deve ser por isso que os motoristas fazem acelerar quando veem esse ser de outro mundo. Sai daqui, seu demônio, morre! Ainda na Rússia, um rapaz que trabalhava como caçador estava morando em uma casa na floresta e notou que havia algo brilhando a alguns metros da sua residência. O que era estranho, pois o vizinho mais próximo morava a 5 quilômetros dele. Ao chegar ao local, o homem se deparou com algo tremendamente bizarro. Uma mulher vestida de branco estava bem próxima de uma fogueira, com um livro na mão e fazendo movimentos repetitivos com a cabeça, como se estivesse realizando algum tipo de ritual macabro. Como se não fosse estranho o suficiente, havia alguém dormindo sobre o chão bem perto do fogo. Ao notar que estava sendo filmada, a mulher olha para o rapaz que sai correndo do local na busca de se esconder. Porém, ao retornar para entender o que estava rolando, pasme, não havia mais ninguém, apenas as chamas da fogueira. Já pensou se ele não tivesse filmado? Era capaz de dizerem que ele havia inventado, que estava louco ou até mesmo vendo coisas por passar tanto tempo morando sozinho. Para quem costuma viajar desde pequeno para o interior, com certeza deve conhecer histórias de assombrações. E se você nunca saiu à procura desses seres sobrenaturais com seus primos ou amigos, sua infância não foi tão radical quanto você pensa. Mas sabe o que é ruim? Quando o ditado "quem procura acha" realmente funciona. Um grupo de amigos decidiu viajar para o interior da Venezuela atrás de cabanas abandonadas, onde supostamente aconteceriam rituais satânicos. Isso no meio da mata e durante a noite. Quê? Pois é, acredite se quiser. E eles encontraram? Sim, mas infelizmente tiveram uma surpresa nada agradável. Em uma das cabanas surgiu uma mulher de aspecto bizarro sentada como se estivesse observando e ao mesmo tempo aguardando os jovens. Os rapazes, que provavelmente estavam tentando fazer o conteúdo sobrenatural para postar nas suas redes sociais, finalmente tinham encontrado algo, mas não tiveram coragem o suficiente para chegar mais perto e saíram correndo de lá. Não tenho informações sobre o que era aquele estranho ser, porém alguns comentários no vídeo original sugeriram ser uma bruxa. Um canadense chamado Greg causou bastante polêmica com uma postagem macabra no Twitter. O mais chocante é que tudo aconteceu durante um fim de semana que ele passou com seu bisavô. O idoso morava numa casa isolada na floresta e pelas manhãs Greg saía para fazer sua caminhada matinal. Num certo dia, ele havia notado uma cabana aparentemente abandonada e, como todo bom curioso, foi ver de perto. Chegando no local, o homem achou vários objetos estranhos ao redor da propriedade,
como se fossem utensílios de ritual de magia negra. E querendo entender o que estava rolando, ele decidiu visitar o lugar durante a noite. Entretanto, como dá para imaginar, algo assustador aconteceu. Ao chegar no local, ele percebeu que não estava sozinho. Por questão de segurança, decidiu se manter escondido e começou a gravar o que parecia ser uma mulher careca, vestida de preto e com o rosto desfigurado, com cicatrizes no lugar dos olhos. Parece um cão chupando manga. Ela mexia levemente a boca sem emitir nenhum som, até que percebeu a presença de Greg. Em seguida, o mesmo sai correndo bastante assustado, sem saber o que estava acontecendo. Geralmente as bruxas escolhem lugares isolados e perto da natureza para realizar seus feitiços. Afinal, tudo precisa ser mantido em segredo e a floresta possui um tipo de energia mística. E foi justamente em um bosque que um rapaz filmou algo bem estranho. Dave estava viajando na estrada A9 de Perry para Inverness, no Reino Unido, e após se encontrar no meio do nada, onde havia somente árvores e um céuzão azul, ele notou que havia um pontinho diferente no meio de toda a vegetação verde. Ao decidir parar o carro, Dave se deparou com uma mulher vestida de blusa preta e saia roxa, que ficava dançando e girando em formato de círculo, além de levantar as mãos para o céu como se estivesse realizando um tipo de ritual. Que diabo é isso? Ainda bem que ela estava tão concentrada que nem percebeu que alguém estava gravando tudo, porque senão o homem poderia sair dali com uma grave maldição. É comum que os casos de bruxaria sejam associados em sua maioria a mulheres, e você sabe o motivo? Acredita-se que as bruxas sejam herdeiras das tradições matriarcais dos tempos em que a principal divindade era a Grande Mãe Terra. O que não significa que a bruxaria nos tempos atuais ainda seja uma prática exercida somente por indivíduos do gênero feminino. Quer um exemplo? Vou te mostrar agora. Sabe-se que na Rússia essa atividade ainda é exercida por homens e mulheres, mas por se tratar de um ritual que gera polêmica e preconceitos, é muito difícil que um praticante seja identificado. Porém, um rapaz chamado Dmitry, ao retornar para sua casa de seu trabalho, sempre passava por uma estrada com vegetação densa e em determinada noite, notou que não estava sozinho. Ao procurar o que ou quem poderia ser sua companhia, ele acaba focando em um homem que usava um vestido preto, andava com bastante dificuldade e parecia não querer ser visto, muito menos gravado. Aquele era um homem que vivia na mata e que todos os moradores diziam ser um antigo bruxo. Isso fica mais evidenciado pelos seus trajes, um longo vestido preto, comum entre os seguidores de magia do mal. Será que esse seria o Severo Snape dando uma voltinha? Eu não assumo esse BO. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.